Meus amados e meus queridos irmãos, nós estamos de volta para trazermos mais um comentário da nossa Escola Bíblica Dominical, estudando a nossa revista da PEC, lembrando que já estamos na nossa penúltima lição, lição de número 12, nós vamos estudar o capítulo de número 9 do livro de Esté, não será o capítulo completo, nós vamos estudar até o versículo de número 16, e posteriormente nós concluiremos com a lição de número 13, o finalzinho do capítulo 9 e o capítulo 10, que é um capítulo muito pequeno. O tema da lição de hoje é: os judeus triunfam sobre os inimigos. Então nós vamos, em um breve comentário, sucinto e ao mesmo tempo objetivo, trazermos ou esclarecermos alguns fatos narrados aqui no capítulo 9 do livro de Esté. Lembrando que nós já estamos concluindo esse, vamos dizer que esse trimestre, do terceiro trimestre aqui nós já estamos concluindo, do ano de 2021. Estudamos 2 livros, o livro de Ruth, já concluindo o livro de Esté. O trimestre que vem, que é o último, 4º trimestre, nós vamos iniciar o Novo Testamento estudando sobre o livro de Mateus. O Evangelho segundo escreveu Mateus é o assunto do nosso próximo trimestre. Mas antes de passarmos aqui a informações da nossa lição de hoje, eu quero convidar a você a ser vamos dizer que alguém que possa nos ajudar, sempre compartilhando, deixando aí o seu joinha, e você que não é inscrito, se inscrevendo, e claro, sempre participando aqui através dos comentários. Esse canal é aberto para que as pessoas que se sintam, vamos dizer, que bem para participar, pode ficar à vontade, através de uma pergunta, através também vamos dizer que de informações extra. Esse canal está sempre aberto para que não somente nós, mas todos que tenham acesso possam aprender. Então, você sendo um parceiro desse canal, você vai ajudar esse vídeo a chegar mais longe e, claro, sempre chegando mais adiante na vida e ajudar aqueles professores que, quem sabe, ainda não têm acesso a essa ferramenta. Mas você sendo um parceiro, compartilhando os vídeos, deixando seu joinha, faz com que a gente chegue mais adiante, o nome do Senhor seja engrandecido através desses comentários aqui nesta plataforma. Então vamos passar a nossa lição. Nossa lição de hoje, ela tem 3 pontos, como sempre a gente vem trabalhando, em todas as lições, os 3 pontos. Mas antes de passar os 3 pontos, eu quero apresentar aqui o textuário que diz: Esté 9:15. Reuniram-se os judeus que se achavam em Susã, também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Susã a 300 homens, porém no despojo não tocaram. Esse foi o nosso textuário, lembrando aos irmãos que esse textuário é uma narrativa onde o rei ele é informado da morte de 300 homens. E aqui a gente já tem que fazer um esclarecimento, porque se a gente não observar bem, a gente vai acabar entendendo o texto errado. Porque aqui o textuário está falando com base no 2º dia, que foi o dia 14. Em Susã, os judeus se defenderam em 2 dias, o dia 13 e o dia 14. No dia 13, os judeus mataram 500 homens da cidade ou da cidadela de Susã e os 10 filhos de Amã. No dia 14, eles mataram mais 300 homens. Chegando aí, só em Susã morreu aí 810 homens, incluindo aí os filhos de Amã. Então, se você não observar bem os detalhes, você vai achar que o texto está se contradizendo. Mas é bom você ler todo o capítulo, do capítulo 9, onde vai ser explanado, onde é a base da lição, senão você vai acabar, ou quem sabe sendo interrogado por um aluno e não vai saber se explicar. Então nós precisamos já destrinchar isso. No dia 13,
morreu aí 500 homens, né, e os 10 filhos de Amã. No dia 14, os filhos de Amã, a pedido da rainha Esté, eles vão ser colocados na forca, já estavam mortos, mas foram colocados em praça pública, cada um em uma forca ali para servir de testemunho, né? E aí depois os soldados, né, que estão à disposição de Mordecai, os judeus, unidos com os judeus, eles vão sair nas ruas aí de Suzã procurando os traidores, procurando aqueles que odiavam os judeus, né? Consequentemente, aqueles que andavam nas trincheiras aí de Amã. Então, eles vão ser encontrados, vão ser 300 homens, né, nesse 14 dias, vão ser encontrados. Então, o povo que morava na cidadela de Suzã, na pequena fortaleza de Suzã, eles vão descansar só no dia 15, comemorar só no dia 15, onde eles vão fazer um banquete, onde vão se alegrar, onde vão convidar todos os judeus, né, para comemorar, os pobres, os ricos, os baixos, altos, não importa, né, aí o estado social, mas o convite a todos os judeus a comemorar por esse livramento, a comemorar esse triunfo. Então, isso vai acontecer no dia 15. Mas nas outras províncias, nas 125 províncias, elas vão ser aí comemorado no dia 14, porque no dia 13, nas outras províncias, eles vão dar conta de aniquilar todos os seus inimigos, né? E a história vai dizer que vai morrer 75 mil homens. Então, nas províncias vai morrer 75 mil homens. Com 810, né, que já tinham morrido na cidadela de Suzã, então esse número vai para 75.810 pessoas mortas no dia 13 e no dia 14 do mês de Adar. Então a gente precisa esclarecer isso, porque vai ser por meio dessas informações que a nossa lição ela vai ser direcionada a partir dessas informações. Então isso precisa já ficar bem claro. Então aqui a gente vai aprender nessa lição e nesse capítulo que os judeus eles não estavam lutando à procura de bens, de riqueza, de conquistar, de tomar a força. Não, eles estavam em defesa própria. Eles estavam lutando pela própria vida dele, pela própria raça deles. Então, por isso que eles vão aniquilar, todos os seus inimigos e não vão tocar em nenhum dos bens, porque eles não estavam lutando por bens materiais. Essa luta era para proteção da própria vida da raça dos judeus. Então a gente vai ver isso com detalhe aqui na explanação da nossa lição. Um outro ponto que nós também precisamos destacar aqui nesse capítulo, na nossa lição, é a autoridade, ou vamos dizer que a influência do primeiro-ministro Mordecai. Aqui a gente vai ver que Mordecai ele vai ser temido, aonde os satrapas, os governadores, todos os administradores das cidades vão colocar os guardas à disposição dos judeus. Em todas as províncias eles vão ajudar os judeus a se vingarem. Isso por causa da influência de Mordecai. Na lição passada a gente aprendeu que a questão dos prosélitos ia crescendo, muita gente ia vamos dizer que se achegando aos judeus, outros ia se tornando judeus, sendo através da circuncisão, através dos costumes, eles se tornavam judeus. E aqui nessa lição de hoje nós vamos ver que esse temor ele foi cada dia mais crescendo. As pessoas elas se alegravam e ao mesmo tempo aqueles que não iam muito bem com os judeus, eles acabavam que temendo a autoridade de Mordecai. Mas tudo isso a gente precisa entender que não era só o braço, a força, a influência de Mordecai, mas era Deus agindo, nas entrelinhas do texto a gente percebe que a mão de Deus sempre esteve presente para proteger o seu povo. E a gente aprende que Deus, ele não deixa o seu povo, quem sabe, à sorte, mas ele sempre cuida de cada um. A gente viu isso em toda a extensão desse livro, desde o primeiro capítulo até o capítulo 10, a gente vai ver o cuidado de Deus e a dependência da rainha Esté, de Mordecai e dos judeus
ao Deus, né, dos judeus, ao Deus criador de todas as coisas. A gente vê Deus, portanto, a favor do seu povo. Vamos agora à nossa verdade prática que diz: Deus estava com o seu povo livrando e protegendo, mesmo quando os poderes terrenos estavam operando para matá-los e destruí-los. Aqui na verdade prática nós vemos Deus ajudando ao seu povo, presente diante do seu povo, né? Embora sobre os judeus, sobre o seu povo, estava uma nuvem de ameaça, destruição iminente. Mas Deus, Ele cuida do seu povo, mesmo nos momentos mais sombrios. Deus está presente, mesmo nesse momento onde os judeus respiravam e inspiravam, né, quem sabe, o cheiro da morte. Mas Deus chega no momento certo, na hora certa. Deus chega mostrando ao seu povo que Ele tem provisão, que Ele tem cuidado do seu povo. E que o seu povo, eles tinham só que confiar, né, no seu Deus. Então a gente vê Deus operando através dos seus. Aqui a gente vai ver o primeiro ponto, vai comentar sobre os inimigos mortos. Vai ter 3 tópicos. O primeiro tópico, vamos ver legítima defesa. Nesse primeiro tópico nós vamos ver as informações aqui que os judeus, eles não agiram por instinto, eles não agiram por cobiça, eles não agiram por até mesmo, quem sabe, por uma ideologia própria, mas foi por legítima defesa. Porque Amã, nós já comentamos isso, né, que Amã, ele já tinha feito, né, um edito, e nesse edito estava dizendo que no dia 14 todos os judeus haveriam de morrer, né, ser aniquilados, serem mortos, serem extinguidos e os seus bens serem aí levados embora. E aqui a gente vai ver que Esté, depois que mostra para o rei Assuero quem realmente era Amã, que Amã era uma pessoa má, que Amã é condenado, é enforcado, ali Assuero, a gente aprendeu que ele vai, né, instruir Mordecai e Esté a fazer um novo decreto, e esse decreto ele tinha, né, vamos dizer que a responsabilidade ou o poder, né, de aliviar os males que Amã tinha feito. Né? E a gente vai ver que vai flexibilizar a questão da perseguição aos judeus. É aonde esse decreto ele vai impor, né, direito de defesa dos judeus, aonde Assuero está dando liberdade para todos os judeus se defenderem, desde o maior até o mais velho, até o menor, eles podem se defender, né, proteger a sua própria vida, lutar pela sua própria vida, e é isso que vai acontecer. É legítima defesa, aqui não é vingança, aqui não é, quem sabe, perseguição, mas é legítima defesa, é uma questão de vida, né? Vamos dizer que é um ponto de partida que Deus colocou diante do seu povo, para que em meio a essa perseguição, embora estando em uma terra que não era a sua, né, em uma terra dos gentios, mas Deus traz essa provisão para que o povo aqui, ele abre, quem sabe, um espaço na história para que o povo dos hebreus, os judeus, eles brilhem, mesmo distante da sua pátria natal. Eles têm o direito de se defender. Então, por isso que a gente vai aprender que no dia 14 e 15 vai ser formulado um edital aonde Esté e Mordecai vai fazer com que o rei Assuero, né, ele crie essa festa anual, que todo ano os povos tinham que comemorar esse dia. E a comemoração era gratidão, era exaltação, era um banquete, né, sem distinção dos judeus. Então eles iam festejar, e por isso que essa festa, ela até hoje ainda acontece, por isso que esse livro de Esté, ele é muito lido, né, no meio da tradição judaica, ele é muito respeitado devido a esse mandamento, devido a esse decreto, devido a esse livramento de Deus ao seu povo em uma terra distante. O segundo tópico do primeiro ponto fala
popularidade de Mordecai. Aqui nesse tópico a gente vai ver que Mordecai, ele como sendo primeiro-ministro, ele acabou que ganhando popularidade. Ele acabou que, vamos dizer que de uma certa forma, crescendo, né, como alguém justo, alguém que o povo olhava e respeitava, o povo olhava e quando olhava para Mordecai, Mordecai inspirava as pessoas a confiarem nele, porque olhava para ele e via que ele era uma pessoa justa, diferente de Amã. Então a popularidade de Mordecai aqui ela vai crescendo, ela é em uma ordem crescente. Cada dia que passa vai crescendo mais e as pessoas que amavam, né, os judeus devido à questão da sua cultura, da sua, vamos dizer, da sua organização, da sua boa ordem, olhando para Mordecai e ver que ele é um judeu autêntico, um judeu verdadeiro, alguém que inspirava confiança. Por isso que ele vai tendo essa popularidade, não só lá na casa real, lá no meio dos que estavam ali no escalão do rei, mas também diante da massa, né? Diante daqueles de classe baixa, de classe média, a popularidade de Mordecai ela vai ganhando espaço, né? Em todos os lugares, em todas as províncias. Mordecai vai ser conhecido, vai ser temido e ao mesmo tempo ele, de uma certa forma, ele vai influenciar aquele governo a conhecerem o Deus dos judeus, né? Através do seu exemplo, através da sua vida. Então essa popularidade de Mordecai é devido ao seu temor, né, a Deus que ele tinha devido aos seus costumes. Vamos passar agora ao terceiro tópico. Luta pela vida e não por riqueza. Que para fechar o primeiro ponto, a gente vai ver que essa luta ela vai ser pela vida e não pelas riquezas. A gente vai ver que eles vão se vingar de todos os inimigos, né? Vão aniquilar, matar a fio de espada, tanto aqueles normais como os próprios filhos de Amã vão morrer a fio de espada. E depois que eles vão ser colocados na forca. E a gente vai ver que os judeus eles não vão se apossar dos bens dessas pessoas que eram mortas, desses homens que eram mortos, porque eles não queriam esses bens, né, dessa forma. O que eles queriam era o direito de viver, era o direito da vida. Então a gente percebe que os judeus aqui, eles dão um exemplo, né, de humildade, mesmo em uma situação, vamos dizer que, de uma certa forma, quebrando os protocolos da ética. Mas a gente precisa entender que o livro de Esther, ele não é um código de ética, é um relato, verdadeiro, autêntico, da perseguição dos judeus, né, e do livramento que Deus deu aos judeus. Então essa foi uma forma que Deus colocou os judeus para que eles fossem livres, para que eles fossem libertos dessa nuvem de perseguição que estava sobre eles. Segundo ponto da nossa lição, nós vamos falar sobre mortes em Susã. O primeiro tópico fala, o rei recebe o relato. Aqui a gente vai ver que o rei, nesse tópico, no primeiro tópico, o rei vai receber um relato, né, de quantas pessoas morreram. Esse primeiro relato que o rei vai receber é do dia 13. Ele queria se informar para passar para Esther, né, acerca dessas mortes, é onde o rei vai descobrir que morreram 500 homens no dia 13 e os 10 filhos de Amã. Então ele vai diante da presença de Esther e vai informar para ela esse número, dizendo, olha, 500 pessoas aqui morreram. Nas províncias, sabe lá quantos morreram, mas você pode pedir o que você desejar, que ainda mesmo assim eu estou como devedor para reparar o tamanho mal que Amã fez em meu nome. Ele se sentia alguém que estava devendo para os judeus e para a representante legal no trono dos judeus ali, que era Esther. Esther ela era uma, vamos dizer que uma representante legal, né, do seu povo, da sua raça. Então o rei Assuero, quando ele queria fazer bem aos judeus, ele se dirigia a Esther, que era essa representante legal. E aqui a gente vê que ele vai ser informado que 500 morreram e ele vai diante de Esther
mostra esse número, né, e ainda oferece a ela outro pedido. É aonde a gente vai ver aqui no próximo tópico que ela vai pedir que os filhos de Amã sejam aí colocados na forca. Vamos passar para o próximo tópico que diz: mortos os filhos de Amã. Então a gente vê aqui que a informação, assim como dos 500 homens chegam, dos filhos aqui de Amã também chega essa informação, e o escritor sagrado aqui vai nomear, né, mostrar o nome dos 10 filhos de Amã, e segundo historiadores diz que Amã tinha mais ou menos 200 filhos, né, porque tinha vamos dizer, muitas casas de mulheres, que é conhecido como Ares, e ali ele tinha muitas mulheres, né, porque era um homem de finanças, era um homem rico, né, as suas riquezas eram muito extensas, era comparada com a do rei, porque ele era primeiro-ministro e os seus filhos governavam bem, né? Mas esses aqui que o comentarista e que o escritor do livro também vai fazer destaque, os filhos, né, de Pérez, a sua mulher, que é aquela que apareceu lá, instruindo ele para construir aquela forca para que Mordecai fosse enforcado. Era aquela mulher que é mãe desses 10 homens que aqui aparecem, né, como mortos a fio de espada. Então eles vão morrer a fio de espada. Vamos para o próximo tópico, que diz: Esther renova sua petição. Aqui nesse tópico a gente vai ver que a petição de Esther, ela é renovada, ela faz essa petição. Que petição é essa? É que os filhos de Amã fossem colocados na forca. Para quê? Para que servisse de exemplo, né? Para que os perseguidores dos judeus soubessem que Esther não estava, né, vamos dizer que disposta a perdoar, porque aquele pecado não havia perdão. Aquilo que Saul se negou a fazer lá no passado contra os amalequitas, aqui Esther não estava disposta a correr esse risco. Porque Saul, lá atrás, ele perdoou os amalequitas, livrando a vida do rei dos amalequitas e alguns familiares. Aqui Esther, como representante do povo de Deus, ela não ia correr esse risco. Ela não estava disposta a perdoar amalequita nenhum. É por isso que ela vai colocar os 10 filhos de Amã nas forcas, publicamente em praça pública, dizendo, enviando uma mensagem pública aos outros que estavam escondidos, que ela não ia desistir, que ela ia atrás de todos. Então essa caçada vai continuar no dia 14 e eles ainda vão encontrar 300. É aqui que a gente vai ver que a questão de Esther pedir, né, que os filhos de Amã fossem colocados em praça pública, cada um em uma forca, era para dar esse entendimento de que ela não ia desistir e de que os outros era melhor se entregar, porque eles não iam descansar, o reino não ia descansar enquanto não colocasse as mãos neles. Então, a gente vai ver que todos esses 300 homens vão passar pelo fio da espada, né, dos judeus, para que assim cumprisse, né, as ordenanças de Deus. Vamos passar agora ao terceiro ponto, que fala a celebração do livramento. Nesse ponto, antes de entrar aqui nos tópicos, eu quero esclarecer para os irmãos que é nesse ponto onde a gente vai ver o grande, né, festejo que os judeus vão fazer. Na cidadela de Suzã, eles vão festejar no dia 15. Já nas outras províncias e nos vilarejos, eles vão festejar no dia 14. É por isso que depois, mais tarde, Assuero vai fazer um edito, né, dando esse feriado a todos. Né, nos anos que viriam, nos anos sequentes, eles iam ter 2 dias de feriado no ano, que é a festa de Purim, que era para comemorar esse livramento, dia 14 e dia 15. Então a gente vai ver com detalhe nesse ponto. O primeiro tópico diz: o sossego após a luta. Aqui a gente vai ver que o sossego, como a gente já bem informou, ele aconteceu nas províncias dia 14. Aqui na cidadela de Suzã foi dia 15, porque dia 14 os que moravam em Suzã ainda estavam guerreando, ainda estavam atrás dos 300 que faltavam, ainda estavam colocando na forca os filhos de Amã. Já nas províncias, né, dia 13
eles conseguiram exterminar todos os traidores, todos os perseguidores dos judeus. Então a gente vê isso com detalhe. Vamos passar agora ao segundo tópico que diz 2 dias de celebração. Então aqui a gente vai ver que esses 2 dias, eles vão ser o dia 14 de Adar e o dia 15. Para nós, no nosso calendário, é entre fevereiro e março. Então essa data é entre esses 2 meses aqui no nosso calendário. Para os judeus é no dia 14 e 15 do mês de Adar, que a gente vai ver que é no mês 12, do 10º mês. Isso quando a gente lê o versículo 1º do capítulo 9 de Esther, a gente é informado acerca desse mês. Então a gente precisa já entender que essa celebração, ela tinha esses 2 dias, para que o povo comemorasse, que passasse os anos e o povo lembrasse dessa data como um memorial, do livramento que Deus dera a seu povo em uma terra longínqua, em uma terra que não era Jerusalém, que não era a Judéia. Então nós precisamos sair de um assunto como este, entendendo que os judeus aqui, eles tinham todos os motivos para celebrar, porque antes eles tinham um edito contra, agora eles têm um edito que dá-lhes direito de defesa. E eles foram bem-sucedidos nessa defesa deles, aniquilaram todos os seus inimigos, e assim o Senhor foi glorificado. Então a gente já sai desse assunto com essas confirmações textuais de que Deus sempre cuida do seu povo. O último ponto aqui da nossa lição, o último diz assim, celebração até hoje. Então quando a gente observa, a gente percebe que até hoje essa comemoração ela acontece. Essa comemoração ela é tida como, vamos dizer, que um memorial eterno, para que o povo não se esqueça que tem que depender e confiar em Deus. Que o povo, por mais que eles sejam ameaçados, eles têm que esperar no Senhor. E para concluir a nossa lição de hoje, eu quero ler com você a nossa aplicação pessoal, que diz: Deus estava com seu povo, livrando e protegendo, mesmo quando poderes terrenos estavam operando para os matar e destruir. Que Deus abençoe. Até a nossa próxima aula, em nome de Jesus.